Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Diálogos da Gerovida. E nesse 23º episódio, eu estou aqui com a minha querida Lisiane. A Lisiane volta para a nossa conversa sobre como construir uma relação de mais harmonia no ambiente familiar. Nós conversamos sobre isso há alguns Diálogos da Gerovida, e aí vamos retomar hoje a segunda parte dessa conversa, né, desse diálogo, desse bate-papo. Eu vou reapresentar a Lisiane para vocês e depois, como sempre, vamos direto ao assunto. Lisiane Oliveira, estudante de budismo e evolução da espiritualidade, praticante de HQI, homeostase quântica informacional, administradora, pós-graduada em planejamento e marketing, MBA em gestão de negócios, certificada em inovação e empreendedorismo, marketing digital e vendas. Lisiane, seja bem-vinda novamente ao nosso programa Diálogos da Gerovida e vamos direto ao assunto. Eu percebo, Lisiane, que assim, uma das grandes dificuldades dos pais, quando tem filhos, principalmente filhos pequenos, é conseguir assim, ter liberdade, conseguir continuar os seus projetos de vida quando esses filhos ainda são pequenos, principalmente. E você tem 3 filhos em fases diferentes. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós como foi ou como tem sido para vocês lidar com isso, com essa questão da liberdade, desenvolvimento de projetos, mesmo com a criação dos filhos. Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. Gosto bastante de compartilhar um pouco da minha jornada, um pouco do que a gente faz aqui em casa, de como a gente lida com as crianças, né? O Pedro ele tem 7 anos, a Letícia tem 11 e a Luana 14 anos. Então, estamos vivendo num momento diferente, né? Mais reclusos, mais em casa. Então, isso tudo muda como a gente lida com os projetos, com a educação, com o dia a dia em casa. Então, quando eles estavam no presencial, na escola, fica tudo mais, vamos dizer assim, com os horários mais certos, né? E mais atividades externas. Eles tinham um período regular, depois aulas de inglês, aulas de esportes. Então, você conseguia, no meu caso, estar no período mais focada nos projetos, focada nas reuniões, nas lives. Então, dava para, de uma certa forma, ficar fluido, né, com as crianças já organizadas com horários e eu numa rotina. Então, ainda assim, quando eu trabalhava no corporativo, é bastante delicado, assim, quando você organiza a agenda das crianças, que você sempre tem que estar ali entendendo o que cada um está fazendo, qual a necessidade de acessórios. Então, é bastante assunto para lidar ao mesmo tempo. E eu sempre gosto de colocar que quando a gente trata de negócios, é vida e negócios, é integrado. Porque ao mesmo tempo que você tem 8 horas de uma jornada de trabalho, você tem também a sua família para se dedicar. Né? Então, nesse momento de pandemia, é bastante mais intenso, vamos dizer assim. O meu marido ele fica em home office, num quarto mais reservado, que ele tem mais essa intensidade de agenda, com horários menos flexíveis. Diferente de mim, que daí eu consigo organizar a minha agenda em horários pós a aula das crianças. Então, eu costumo fazer olhar a agenda dos filhos e o que eu posso me adaptar para, ao mesmo tempo, acompanhá-los, cuidar da casa, cuidar, fazer o almoço. Eu não tenho uma pessoa aqui todos os dias, né? Então, eu vou adaptando a minha agenda. É um desafio, mas é possível. Eu sempre falo que a mulher, é importante ela não se anular e buscar essa adaptação de agenda junto à família. E o diálogo sempre é importante. Sempre conversar. Os meus filhos, eles sabem, né? Eu tô aqui no computador. Mamãe, você tá trabalhando? Tô. Então, é legal quando eu consigo também lidar com isso a partir do momento que há uma conversa, né? Do que eu faço, do que eu vou fazer agora, como que é o meu trabalho. Então, já fica como exemplo também para as crianças. Então, eu tenho visto que é um desafio e, ao mesmo tempo, é buscar essas questões positivas e menos culpa, né? Eu sempre coloco também isso, né? Vamos fazer tudo o melhor que a gente puder com o que nós temos no momento. Eu acho que você traz uma palavra-chave, que é a palavra-chave organização, né? Quando você organiza
tanto a agenda dos filhos, quanto a sua, do seu esposo, dos compromissos tanto profissionais quanto pessoais, de estudos. Quando se tem essa organização, você consegue encaixar tudo que precisa da melhor forma possível, como você falou, né? Sempre vamos buscando o nosso melhor. Mas eu lembro que você comentou uma vez comigo que você fez algum curso, acho que foi MBA, quando o Pedro era pequeno ainda, menor ainda. Como que foi essa fase aí? Sim, eu estava no MBA, são 24 meses de estudos, e eu fiquei grávida quando eu estava com 1 ano e meio de estudos, então tinha mais 6 meses para, né, fazer aí todo o período de aulas, né? Então eu fiz na minha gestação as aulas do MBA, só que o dia da banca do meu projeto era o dia do nascimento do Pedro, dia 10 de março de 2014. E aí eu expliquei para a instituição, né, levei a questão médica, né, da minha pediatra, dizendo que não poderia fazer, né, essa entrega, né, nesse período de 6 meses de orientação e tudo mais. E aí ele falou, olha, você tem um prazo para entregar no próximo ano. Então o meu prazo era bem limitado também, né? Então eu tive o Pedro e no meu puerpério eu desenvolvi o meu projeto. Uhum. Assim, amamentando, né, lendo, os momentos que eu tinha ali, corrido, né, mas enfim, eu consegui, sim, o meu diploma, né, com bastante orgulho e deu tudo certo. Então é possível. Tá. Você estava comentando anteriormente que os seus filhos saberem, né, dos seus horários, do que você faz, que você está trabalhando em reunião. Não, é como se fosse um exemplo para eles em termos de trabalho, até o seu esposo trabalhando também em casa. E aí me ocorreu também assim, saber se vocês desenvolvem algum tipo de atividade com seus filhos, ou individualmente, ou em família, para esse desenvolvimento de competências, de habilidades neles. Se tem algum tipo de atividade direcionada para esse desenvolvimento de competências e habilidades. Então, aqui em casa a gente preza bastante fazer todos juntos, né? Então, assim, a partir do momento que o meu marido se desconecta do trabalho, a gente chama as crianças e já se reúne para brincar de bola, para brincar de stop. Então, assim, eu e o meu marido, a gente tem um posicionamento, assim, diferente um do outro, mas ao mesmo tempo congruente em lidar com a família como uma equipe, como um lar integrado, né? Ou seja, ele tem atividades mais físicas e eu tenho atividades mais intelectuais. Uhum. Então, eu pego para as crianças para fazer uma leitura, para fazer uma escrita, eu pego atividades para que a gente faça brincadeiras de hipóteses. Já o Cleiton, ele pega uma bola, ele pega uma mesa de ping-pong, né? Ele investiu numa mesa de ping-pong para brincar com as crianças, ele tem essas atividades mais esportivas, mais dinâmicas, e eu essa atividade mais intelectual, de jogo de perguntas, né? A gente brinca de stop, a gente brinca de jogos de estratégia. Então, a gente acaba se complementando. Então, toda vez que a gente está em família, os diálogos que alavancam essas habilidades e competências, porque a gente vai entendendo o que eles gostam, o que eles gostariam de fazer, né? As minhas filhas amam teatro, então já é algo que a gente consegue investir, porque a gente entendeu delas o que elas gostam. Então, entender assim, ela tem dom? Será que não? Na época do presencial, todo ano, a gente colocava também atividades diferenciadas. Então, mesmo em casa e mesmo na escola, a gente busca diversificar nas atividades, porque a criança tendo contato com as atividades diversificadas, ela vai entender o que mais chama atenção, o que mais lhe agrada. E isso você vai entendendo conversando também com as crianças, né? Então, aqui as atividades são direcionadas sempre para raciocínio lógico, meu marido é matemático, então ele brinca de fazer conta com o Pedro. Então, assim, essas brincadeiras para eles, né? De uma forma mais leve, mais harmoniosa, mais tranquila. Então, eu sempre compro também revistas de jogos, de pintar. Essa semana eu estava fazendo um mural com eles aqui, a gente estava pintando, daí eu coloco na parede, né? A gente vai fazendo aí um mural dos desenhos, adesivos. Então, tudo isso estimula, né? As cores, vamos misturar cores. Agora mesmo, o Pedro estava com uma caixa de papelão, fazendo as pinturas.
E aí ele mistura as cores, então tudo isso vai criando desenvolvimentos. Legal. E aí eu percebo, né, das conversas, das coisas que você conta, que você relata, uma preocupação muito grande com a autonomia dos seus filhos, né? Então, você poderia dar algumas dicas de como desenvolver essa autonomia de forma equilibrada, sem ser essa questão assim, eu deixo ele fazer o que ele quiser. Não é bem por aí, né? Como, então, ajudar nessa autonomia de forma mais equilibrada? A questão de autonomia, a gente tem que ficar bastante atento para a criança, ao mesmo tempo, não se sentir sozinha e, ao mesmo tempo, não se sentir injustiçada, né? Porque com 3 em casa, às vezes a criança olha para você, mas sou eu, mas por que eu? Mas... Não, calma, né? Vamos fazer junto, vamos entender o que está acontecendo, né? Então, essa autonomia, eu sempre coloco essa responsabilidade, porque é muito fácil quando vira para uma mãe e fala, você não colocou minha roupa que eu mais gosto, né? Mas a gente orienta, né? Então, assim, o fato de dar autonomia, você tem que colocar suas coisas. Uhum. Você tem que pegar. Então, eu coloquei essa autonomia, por exemplo, nas viagens. Agora não está ocorrendo, mas é um ponto que a gente sempre tinha isso na nossa rotina. Então, vamos arrumar a mala? Vamos. Então, chegou um momento que eu parei. Né? Eu falei, olha, vocês separam e antes de viajar eu fazia aquela organização, entendia, colocava coisas que elas nem viam também, para não faltar. E quando chega no espaço, elas mesmas separam a roupa delas. Porque na hora que sai do banho, mãe, cadê minha roupa? Mãe! Então já sabe onde está. Né? Então, nas viagens sempre teve essa autonomia. Em casa, é sempre importante ter o espaço daquela peça ou daquele segmento de roupa ou de brinquedo, porque eles gostam muito de falar, não sei onde está. Não, você sabe. Então, da autonomia é a criança saber aonde está e sempre estar naquele local, né? E você identificar os espaços. Então, uma caixinha de lápis de cor sempre vai estar naquele espaço. Então, você já tem essa habilidade de, quando você fala para a criança as coisas onde estão, ela consegue ter mais autonomia. E a mesma coisa nas decisões. Eu sempre falo, é uma decisão sua. Eu sempre gosto de falar claramente com os meus filhos. Né? Você fez essa escolha. Então, no momento que você poderia, que a mamãe perguntou, você não respondeu. Né? Às vezes tem a criança ficar, né, naquele espaço assim de ou não sabe o que quer, ou não quer falar, ou ainda não tem essa clareza. Então, quando a gente decide e a criança às vezes rejeita, é deixar claro que ela teve essa opção de escolha. Então, sempre ter esses diálogos do quanto é importante essa autorresponsabilidade. Né? Então, a autonomia, ela vem outros temas envolvidos, né? Que é dessa autorresponsabilidade e, por que não, gestão. Eu gosto muito de falar gestão também com o Pedro, né? É tão engraçado, eu gosto de ver, assim, ele faz checklist, né? Quando a gente tem as coisas, mãe, vamos anotar, vamos. E eu ensino para ele, né? O que a gente vai ver? Primeiro a gente vai assistir um filme, depois a gente faz pipoca, depois a gente vai colher a florzinha que está ali, que ele gosta de colocar no potinho com água. E aí ele virou para mim e falou, mãe, não é melhor colocar um horário? Legal. Então ele já vai conquistando essa tomada de decisão do processo do dia dele, né? Eu acho que a autonomia envolve toda a rotina do dia. Agora vamos um tema, Lisiane, que nós conversamos um pouquinho no outro diálogo da Gerovida, que eu perguntei para você sobre a questão do uso das tecnologias, principalmente nessa época de pandemia com seus filhos. Só que agora eu queria entrar um pouquinho de uma forma mais específica, mais focada na questão das redes sociais. Por que eu falo isso? Né? Eu assisti recentemente um filme, né, o documentário Dilema das Redes, impactou bastante, né? Eu já sabia de algumas coisas que tinha por trás, mas me impactou bastante, me deixou bastante reflexiva. Então eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como que vocês lidam especificamente com a questão das redes sociais com seus filhos. Essa questão é sempre algo de duas frentes, né? Então, quando você tem as redes sociais, você pode usá-la para o bem, ou você pode usá-la de uma forma que vai te
direcionar, que vai te direcionar no sentido de te conduzir sem mesmo você refletir, né? Então, às vezes, é perigoso, porque nem tudo que está ali é real, né? Nem todos que estão ali são pessoas que querem te proporcionar, né, algum bem. Então, é importante essa reflexão, primeiramente. Os meus filhos, a Luana de 14 anos, ela entrou na rede social, fez um login por conta da escola, né, devido a um processo que o professor fez uma ação nas redes sociais e pediu para os alunos acompanharem por lá, que ele ia fazer uma explicação ao vivo, online e tudo mais. Então, ela teve esse primeiro contato. Ainda assim, eu sempre coloco, o acompanhamento dos pais é imprescindível. Então, deixar claro para os filhos, olha, eu vou pegar seu celular a qualquer momento, né, que é o que a gente faz aqui, e vamos observar. Vamos identificar o que está acontecendo e a gente orientar. Então, a gente sempre coloca, você tem 14, 11, 7 anos, papai e a mamãe conseguem viver um pouco mais que vocês e conseguem entender o que pode ser prejudicial e o que está tudo bem, né? Uhum. Mas não é um hábito eles terem contato com as redes sociais, que eu sei que está expandindo as plataformas, né? E esse direcionamento massificado é perigoso, porque aí a criança, o adulto, né, ainda assim, gera uma dependência emocional, né, bastante forte. Então, é importante, antes dos pais colocarem, né, essa questão de redes sociais para as crianças, ou até para a gente mesmo, né, acho que é um tema mais emocional, e é que a gente consegue entender aqui, fazer esse paralelo também com nós adultos. De se fortalecer, de ter essa autoconfiança, de ter esse olhar interior, para que quando a gente vá para as redes, a gente não deixe isso nos abalar, a gente não deixa isso de uma forma... nós somos uns números, né, exatamente, né? Então, poucos, né, sabem disso. Então, é importante essa autoconsciência, e você sempre se perguntar, é isso que eu quero ver? É isso que vai me mudar minha vida? O que eu estou sentindo com isso? Então, eu coloco isso para as crianças, né? Eu coloco que é perigoso. Eu não entro muito assim nesse detalhe, porque eu tenho que fortalecer isso por outro lado, né? Passando a confiança para eles, passando essa responsabilidade, passando o quanto a vida é bela, o quanto de gratidão a gente tem pela nossa vida aqui e agora. E o que você vê lá é perigoso, né? Vamos falar a verdade, porque às vezes nem nós mesmos sabemos toda a verdade. Sim, sim. Então fica complicado eu entrar nesse detalhe com eles, porque acho que nem é a idade também, mas sempre está acompanhando. Porque se você não acompanha, eles acabam vendo coisas que para eles vai ser a verdade, será? Ou para eles é algo correto, ou para eles é algo que é ali que tem que seguir. Então, tem que tomar cuidado. Né? Legal. E, né, nós estamos, no começo eu apresentei você, né, as pessoas já sabem, né, que você pratica, né, HQI também. Você falou um pouquinho no programa. Você, como praticante de HQI, você percebeu alguma mudança, você observou alguma mudança na dinâmica familiar com a prática da HQI na sua vida? Olha, a mudança na minha vida, ela vem em todos os aspectos, né? Na questão familiar, eu estou nesse processo de emanar, né, coisas, sentimentos positivos para a minha família. Então, eu tenho comandos quânticos onde eu consigo buscar, expressar e emanar, e a partir de mim, toda essa paciência, tolerância, disposição, né, para diálogo, porque nem sempre a gente tem essa autonomia, assim, de falar, não, hoje eu vou fazer isso, mas às vezes tem 1000 coisas para fazer, então você tem que priorizar, é tudo muito turbulento, então é normal, também tenho isso aqui em casa, né? Então, nesses momentos, respira fundo, fica calmo, tá tudo bem, e aí acaba direcionando as coisas da melhor forma. Então, é buscar essa autoconsciência, acho que sempre eu coloco isso nos meus comandos quânticos, e mostrar para eles o quanto eu converso com eles da HQI, né? Eles me veem fazendo esses procedimentos e tudo mais,
Então, é colocar o quanto é importante, de fato, ter uma metodologia, ter uma consistência, ter uma coerência, né? A gente faz as orações aqui em casa. Então, eu não fico assim, você tem que ler todo dia, né? HQ, porque isso, eu sou apaixonada, eu sigo, faço todos os dias, sou praticante e amo essa ferramenta, mas ainda assim, a pessoa tem que sentir, a pessoa tem que entender que faz bem para ela, né? Então, eu vejo que aqui isso tem acontecido. Isso tem acontecido. As transformações estão ocorrendo de uma forma sutil, sem essa questão de buscar os resultados, né? Exatamente, porque isso não é o objetivo, né? Da gente ter esse olhar. Então, é deixar fluir, deixar soltar, deixar leve, deixar harmônico. E eu estou no processo. Então, todo dia, assim, não pode parar, né? Esse é o segredo de tudo que você é o que você acredita, a gente expressa o que está aqui no nosso DNA, né? Então, eu acho que isso, se eu faço com a minha verdade, a transformação vai além, né? A todos que estão ao meu redor. Então, eu fico muito contente, muito feliz de ter essa potência comigo, que é a ferramenta HQI. Eu sou fã, né, a doutora sabe, eu falo para todo mundo, né, que eu pratico e comento, né, das minhas transformações que têm ocorrido, e isso gera interesse, né, as pessoas perguntam, questionam. Então, para mim, estudar HQI é o meu dia a dia, né? E as transformações, elas acontecem de uma forma sutil, de uma forma tranquila, de uma forma leve, e ultimamente vem trazendo bastante transformações. Aí eu vou até fazer um relato para a doutora. Legal. Outra coisa interessante que aconteceu a escola das crianças, né, que a mudança de cidade que eu tive. Né? Então, assim, muita coisa no âmbito familiar vem acontecendo, está também acontecendo agora, e que me surpreenderam, e que eu coloquei nos comandos quânticos, né? Então, por isso que eu não tenho dúvida, assim, o quanto que a HQI trouxe esses momentos de transformação na minha vida. Legal. Depois faz sim, Lisiane, e aí eu compartilho com os nossos, com as pessoas que acompanham as redes sociais da Gerovida, até para as pessoas cada vez mais compreenderem, né, como que é amplo, né, essa, como você fala, a potência da HQI, né? Então, não só nós, né, eu, Martim, como professores e terapeutas, mas as pessoas, alunos, os nossos interlocutores, né, ex-alunos, né, os praticantes de HQI em si, falando e trazendo as suas próprias experiências, né? Então, depois faz sim, e aí nós colocamos aqui no canal, nas nossas redes sociais. Tá bom? Vai ser uma honra, porque eu vejo assim que o HQI, ele é o dia a dia. Que são as atividades do dia a dia. Então, às vezes a gente pode ter uma ferramenta que a gente vê além, ou que a gente vê um dia. Não, é aqui e agora, né, a atuação. Então, eu sinto que os comandos com as ações, elas integram um conjunto de transformações e leveza que é muito positivo. Gratidão. Imagina, eu que super agradeço, né, a sua participação, Lisiane, mais uma vez no programa Diálogos da Gerovida. Agradeço imensamente. Eu acredito que algumas pessoas já comentaram a sua primeira participação. Acredito que vai trazer muitos benefícios para as famílias, principalmente nesse momento que continuamos em pandemia. Então, né, esse desafio, como de fato estar tudo junto, né, essas alterações na sociedade, na economia, e ainda assim tentar buscar uma vida mais equilibrada, com harmonia, né? Então, eu acho que esse é o desafio, e acredito que você, partilhando isso, pode trazer um pouco de esperança, um pouco de luz e um pouco de dicas práticas para as pessoas, né, que têm famílias, filhos pequenos, né, adolescentes. Então, agradeço imensamente a sua participação. Vou falar só mais uma dica? Claro! Que foi tão importante para mim, e aí eu acho que pode agregar, né, para quem está aqui com a gente agora. Quando você tem alguém que bem próximo, né, ou uma pessoa que você confia, pede um feedback, né? Ouça essa pessoa de como eu estou educando meus filhos, o que você acha, o que você está vendo, né? Então, assim, recentemente tive uma conversa com alguém que eu amo muito, comentei sobre um processo daqui da minha casa, dos meus filhos, e ela me retornou, né? Uma pessoa que eu confio, que eu amo, que eu respeito.
Então, primeiramente, é importante a gente entender que é importante ter uma rede de apoio e, às vezes, pedir feedback para quem você ama vai te falar a verdade, né? E não vai só te trazer, tá tudo bem, não é isso que a gente quer ouvir, a gente quer melhorar. Então, o feedback é sempre um presente. Então, esse feedback que eu tive foi extremamente importante. Eu sugiro para que vocês, se tem alguém que vocês admiram, respeitam, está próximo, está do lado e está acompanhando o seu dia a dia, né, ali em família, converse com essa pessoa e às vezes você vai ter assim insights, né, e mudança assim de rota é essencial. Então, para mim está sendo bastante importante. Eu estou no processo, estou buscando melhoria, né, contínua aí, né, vestir a camiseta de mãe. Então vamos seguir em frente, apesar de todos os desafios, de todos os sentimentos de culpa, de tudo que a sociedade coloca, mas ainda assim sempre teria mais um monte de filha muito positivo. Gratidão. Tá certo, então. Agradeço imensamente, Lisiane, mais uma vez. Então, pessoal, por hoje é isso. Agradecemos a sua participação no 23º episódio dos Diálogos da Gerovida. Nos vemos no próximo Diálogos da Gerovida. Até lá! Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você então gostou deste programa, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com este episódio. Aproveite para se inscrever no canal da Gerovida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e serviços por meio do site da Gerovida. Conte sempre conosco!